E aí, pessoal, questão de número 73 do capítulo 9. Nós temos aí na figura a partícula 1, que é uma partícula alfa, e a partícula 2, que é um núcleo de oxigênio. A partícula alfa é espalhada de um ângulo de 64 graus e o núcleo de oxigênio recua com velocidade de 1,20 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo e um ângulo de 51 graus. Em unidades de massa atômica, a massa da partícula alfa é 4 unidades e a massa do núcleo de oxigênio é de 16 unidades. Quais são as velocidades finais e iniciais da partícula alfa? Ele fez o inverso aqui, porque é muito mais fácil a gente descobrir primeiro a velocidade final da partícula alfa do que a velocidade inicial, e vocês vão saber por quê. Nós temos aqui o nosso plano cartesiano, né, para nos dar uma referência de coordenadas. Aparentemente, o que nos indica a questão é que o núcleo de oxigênio está relativamente em repouso em relação à partícula alfa. Então, a partícula alfa vem, colide com esse núcleo e eles ricocheteiam, né? Ou seja, eles sofrem uma colisão e são espalhados, né? A partícula alfa ricocheteia, né, espalhada, e o núcleo de oxigênio recua com um ângulo de 51 graus, e a gente vai usar aqui como orientação o eixo horizontal x. Então, dessa forma, nós temos aqui velocidades para as nossas duas partículas que podem ser decompostas em vetores, né, em componentes de vetores. Então, V1 é a velocidade da partícula alfa e V2 é a velocidade do núcleo de oxigênio. Então, dessa forma, nós vamos ter componente x e y para a velocidade da partícula alfa e x e y para a velocidade do núcleo de oxigênio. Aí a gente usa conservação do momento linear, que para o eixo x ela vai ser o seguinte, para o eixo y ela vai ser o seguinte. Por isso que é mais fácil encontrar a velocidade após a colisão, né, a velocidade da partícula alfa. Por quê? No eixo y, nós temos o seguinte. Antes da colisão, as velocidades no eixo y é zero, porque a partícula vem se movendo no eixo horizontal x e a partícula e o núcleo de oxigênio estava em repouso. Então, aqui é zero. Então, isso significa que as velocidades no eixo y após a colisão de alfa e o oxigênio tem que ser iguais, né? Ou seja, as velocidades, não, perdão, os momentos lineares após a colisão do núcleo de hidrogênio, perdão, do núcleo de hélio e de oxigênio tem que serem iguais. Dessa forma, nós temos o seguinte. Como a gente está tratando no eixo y, então quem é V1y, né? Quem é a velocidade de alfa em y e quem é a velocidade do oxigênio em y. São suas componentes, né, que a gente pode escrever como sendo o módulo vezes o seno de θ para as duas. Né? Porque se você olhar aqui, ó, a componente y das duas forma um triângulo retângulo com o módulo do vetor e a componente x, ó, de modo que a componente y é o cateto oposto ao ângulo de espalhamento e na relação do oxigênio é o cateto oposto em relação ao ângulo de recuo. Dessa forma, então, a gente pode isolar o módulo da velocidade da partícula alfa, que é a velocidade dela após a colisão, que vai ser, então, dado pela massa do oxigênio vezes a sua velocidade de recuo, que está no enunciado, 1,20 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo, vezes o seno de θ, né, o ângulo de recuo que o oxigênio sofreu, sobre a massa da partícula alfa vezes o seno de ricocheteamento, né, do ângulo de ricocheteamento da partícula alfa. Então, a gente substitui os valores e resolve
a expressão. Então, nós temos que a velocidade após a colisão da partícula alfa é de 4,15 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo. Bem rapidinho, né? E antes da colisão, agora que a gente já sabe qual é a velocidade dela após a colisão, vai ficar mais fácil agora para a gente saber qual é a velocidade dela antes da colisão. Porque dessa forma podemos usar para o eixo X. E aí vocês vão notar que eu coloquei a definição, né, aqui aparecendo depois, porque eu fiz primeiro para X e vi que ia dar mais trabalho, aí depois eu inverti, tá? Inverti aqui para o eixo Y, passei a aparecer primeiro, que é a nossa letra A. Então, para X aparece aqui, né, usando a definição, a gente usa também para Y, mas inicialmente a ideia era fazer primeiro para X, só que aí eu notei isso que eu acabei de explicar no começo, né? A gente resolve primeiro para Y, que vai ficar mais fácil de encontrar a velocidade após a partícula. Aí, como é de costume, a gente sempre inicia com X, por isso que a definição está aparecendo aqui, ó. Então, o momento linear se conserva, então a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual após a colisão. Abre todos os valores aqui, então nós temos a soma dos momentos de inércia da partícula alfa e oxigênio após a colisão tem que ser igual à soma dos momentos lineares de alfa e oxigênio antes da colisão. Só que estamos tratando o núcleo de oxigênio como antes da colisão em repouso. Então, esse termo é nulo e fica somente os momentos lineares finais das duas partículas igual ao momento linear do núcleo do alfa antes da partícula, que é justamente o que a gente quer, né? Esse V1x0, que é o valor pedido na letra B. Dessa forma, a gente isola esse V1x0, né? Então, está aqui reescrito, né? Colocando ele aqui do lado esquerdo da nossa igualdade. E nós sabemos que as componentes x da velocidade das partículas é os catetos adjacentes ao ângulo. Então, portanto, a gente troca pelo módulo vezes o cosseno. Né? Eita, eu devia ter apagado aqui. Ó. V2, é só V2 aqui, não é V2x, tá? Porque é só o módulo vezes o cosseno. E esse V2, né, que é o lado após a colisão, é justamente a nossa velocidade aqui indicada para o núcleo de oxigênio logo após a colisão, né? Que é 1 vezes 2 vezes 1,2 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo. Pelo amor de Deus, hoje eu estou confundindo muita coisa. Dessa forma, a gente isola a velocidade 1, né, da partícula antes da colisão. Eu vou escrever aqui V1x0, mas não precisa fazer, como é que se diz? A relação aqui dos triângulos, porque antes da colisão, a única velocidade que atua sobre a partícula alfa é justamente no eixo x. Né? Então, ela é o seu próprio módulo. Dito isso, então eu posso escrever sem precisar de escrever o x, né, dizendo que ela que é uma componente. Né? Então, a velocidade da partícula alfa antes da colisão vai ser igual a toda essa expressão aqui. Aí a gente substitui os valores, porque a variável que iria ficar faltando, né, que é a velocidade da partícula alfa após a colisão, que é essa aqui, ó, que eu estou rondando com um pontinho vermelho, é justamente o valor que a gente acabou de encontrar na letra A, 4,15 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo. Por isso que eu disse que começar pela Y vai dar menos trabalho, né? Porque aqui você teria que isolar essa velocidade e encontrar o valor dela para depois incluir aqui na expressão e resolver a equação. E aí, de toda forma, você ia ter que encontrar primeiro realmente a velocidade após a colisão, né? A velocidade da partícula alfa. Uma vez já encontrada, né, na letra A, a gente substitui todos os valores na nossa expressão e resolve a equação, né? Determina o valor dela. E aí a gente chega no valor de 4,84 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo,
né, velocidade da partícula alfa imediatamente antes da colisão com o núcleo de oxigênio. Muito bem, pessoal, espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio até aqui, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem para ajudar o canal, se inscreva se você é novo para acompanhar e receber mais. E como sempre, aí no final, dúvidas, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.